wonderforce.com. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 8 do módulo 3 do curso de Programação de Bordados para Iniciantes com o programa Wilcom, tá ok? Nós vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós aprendemos a trabalhar com fontes, né? A importar fontes para o programa, a trabalhar com letras, com números, certo? A fazer nomes com fontes diferentes, por exemplo essa da Coca-Cola aqui, né, onde a gente usou a fonte da Coca-Cola para fazer o nome Carlos. Nós vamos aprender agora como redesenhar uma letra, um nome, sem ter a fonte, tá certo? Porque esse trabalho aqui, o Wilcom fez automaticamente, né? Nós importamos a fonte e ele criou esse ponto, esse traçado. Às vezes acontece de a gente não ter disponível essa fonte, e aí temos que desenhar ela. Então a nossa aula de hoje é redesenhando letras, tá certo? Bom, para mim redesenhar alguma coisa, eu preciso ter o desenho original. Redesenhar é refazer, né? Desenhar por cima. Então eu preciso ter o desenho original. No Wilcom tem um recurso que fica aqui em cima, na nossa barra. Deixa eu ver como é que é o nome dessa barra. Barra universal. É que é tanta barra que eu não gravo o nome de todas, tá? Também não é importante saber, é importante saber aonde que está o recurso, para que ele serve. Aqui nós temos a barra universal, então, que é essa barra aqui de cima, certo? Aonde tem modo desenho, modo gráfico, modo bordado. Nos interessa para nós essas duas opções, modo gráfico e modo bordado. Nós vamos passar o Wilcom pela primeira vez no curso, tá? Para o modo gráfico, ok? É só clicar aqui. O modo gráfico ele vai abrir uma tela, uma janela muito parecida com a janela do CorelDRAW, né? Para quem já mexeu com Corel, quem já fez cartão de visita, panfleto, essas coisas, vai ter um pouco mais de facilidade aqui nessa área. Se bem que o que nós precisamos aqui é poucos recursos, tá? Coisa bem simples mesmo. Então clicamos aqui no modo gráfico, abriu essa outra tela com uma folha em branco, e essa tela aqui serve para nós importarmos os nossos desenhos, aquelas figuras que nós queremos transformar em bordados, tá ok? Nós vamos importar ela aqui nessa tela, no modo gráfico, tá? Então, aqui em cima, nós vamos em arquivo, e importar, tá certo? Aí ele vai abrir vai abrir as pastas do seu computador. Você precisa localizar qual é a imagem que você quer importar. Eu tenho uma pasta aqui Coca-Cola e eu tenho duas imagens da Coca-Cola aqui. Eu vou importar as duas, tá? Então eu vou marcar as duas. Vou clicar aqui em importar. Aí eu vou clicar na minha tela. Apareceu, certo? Vou clicar de novo para aparecer o segundo. Então aqui, ó, tá bem grande. Eu até vou diminuir. Vou deixá-las perto uma da outra. Muito bem. Tá aqui as imagens que eu quero transformar em bordado, tá certo? E agora eu vou clicar novamente em modo bordado. Simples. Aqui eu só venho realmente para arquivo importar. Depois eu volto para o modo bordado. Tá bom? Vamos lá. Voltamos agora para a área de bordado do Wilcom. E aqui eu tenho dois desenhos, né? Um tá vermelho com fundo branco, o outro branco com fundo vermelho. Então digamos que isso aqui seja o logo do cliente de vocês, né? O logo, o nome. E vocês não têm essa fonte. Então nós vamos ter que redesenhar isso aqui, tá bom? Então vamos começar com essa branca, fundo branco com a letra vermelha. Vamos redesenhar essa imagem, tá bom? Primeira coisa, vocês podem perceber que se eu clicar aqui na imagem, eu consigo arrastar ela para qualquer lugar com o mouse. Na hora de fazer o bordado por cima desse desenho, isso aqui pode atrapalhar, porque com frequência a gente arrasta um pouquinho sem querer a imagem, e aí desalinha a imagem do fundo com o bordado. Então tem um recurso
que se chama trancar, que é para travar essa imagem aqui, para ela não se mover mais sem querer e atrapalhar o nosso bordado. Então aqui do lado direito, na nossa lista, clicando com o botão direito em cima do nosso objeto, tem uma opção trancar, ou simplesmente a letra K, tá bom? Trancar. O que acontece agora? Eu não consigo mais mover essa arte, ela está presa aqui na tela. Eu não consigo mais mexer ela, ó. Ela está presa aqui. Isso facilita muito na hora de fazer o bordado, tá bom? Vamos começar aqui com a letra C. Eu gosto de começar sempre pelas pontas, tá bom? Então vamos começar por essa pontinha aqui. O que nós vamos usar para transformar isso aqui num bordado? Vamos usar a ferramenta entrada A, a tecla de atalho dela é F4. Vamos usar a entrada A e o ponto é o ponto cheio. Aqui em cima, ponto cheio. Entrada A, ponto cheio. Podemos até escolher já a cor vermelha. Eu vou aproximar aqui com um zoom. Tá? Lembra, na rodinha do mouse, né? Girando aqui a rodinha do mouse, eu tenho o zoom, certo? Já falamos sobre isso numa aula passada. Então eu vou aproximar aqui e vou começar com o botão esquerdo do mouse, que é o que faz retas. Bem aqui na ponta, uma pequena reta. Ok? E agora eu começo com o botão direito do mouse, que é o que faz curvas. Eu posso mexer no zoom a qualquer momento. Ó. E assim nós vamos. Cuidando sempre com esse movimento aqui, ó. Porque é esse movimento que vai dar o sentido dos pontos. Lembra, a gente já viu isso em duas aulas passadas, né? A questão dos pontos. Eu tenho que seguir o fluxo do desenho para ficar uma coisa harmoniosa. Então eu posso dar diminuir o zoom para mim entender como que esse desenho funciona. Então eu vou clicando com o botão direito aqui. Não precisa ser muito perto um do outro, tá? Porque o Wilco ele vai criando a forma. Aqui, aqui, sempre com o botão direito. Ó, aqui temos uma dúvida. Que a linha saiu fora aqui, ó. Então o que acontece? Eu tenho que usar um ponto reto. Eu vou voltar. Para mim voltar aos pontos, cheguei até aqui e errei. Como que eu volto? Não é Ctrl Z, não é o desfazer, tá? É o backspace. No teclado de vocês, em cima do Enter, tem uma tecla que tem uma seta para a esquerda. Essa é o backspace. Com ela eu vou voltando, ó. Desmanchando os pontos, até chegar no erro. Aí. O que eu errei aqui? Aqui nesse canto, eu usei o botão direito do mouse, que é para fazer curva. Tudo bem, até aqui tudo bem, tá? Agora, no meu próximo ponto, eu também vou usar o botão direito. Então ele vai entender que ele tem que dar continuidade a essa curva. Ele não entende que isso aqui foi um ângulo obtuso. Então a gente tem que mudar para esse ponto aqui do canto ser um ponto reto com o botão esquerdo do mouse. Aí, tá? Em cima, direito, que é uma curva. E agora continuo com o direito. Ó, fazendo as curvas. Tá certo? Isso aqui com o tempo, com a prática, a gente vai pegando. Ó, vou continuando aqui. Um em cima, um embaixo. Ó, agora começa uma curva. Então eu tenho que imaginar que eu preciso dar fluidez para esse bordado. Eu preciso acompanhar a curva. Então eu começo devagarinho e virando os meus pontos. Ó, estou acompanhando o desenho. Sempre com o botão direito, o botão da curva. Aqui e ali. Aqui. Seguindo sempre. Aqui, ó, vai acontecer uma mudança. Então, se eu continuar com o botão direito, eu vou ter mais uma vez uma dificuldade aqui, ó. Então eu vou voltar com o backspace.
Quando chegar aqui eu vou usar o botão direito, que é curva, e aqui eu vou usar o botão esquerdo, porque aqui tem um canto. Então eu preciso dizer para o Wilcon que eu quero que ele pare de fazer curva aqui, certo? E aí eu volto a fazer curva agora, ó. Entendeu? Botão direito e esquerdo sempre. E vou indo até chegar aqui na ponta. Chegou aqui, 3 vezes no Enter. E aí está. Vou pintar de outra cor para destacar, para vocês verem. Ó. Aí está o meu desenho, o meu bordado. Muitas vezes, redesenhar uma letra fica muito melhor do que a fonte, tá? Só que dá muito mais trabalho, tá certo? Mas por vezes fica melhor do que a própria fonte. Olha aqui, ó. Temos uma questão aqui para ajustar, que é a questão da divisão programada, lembra? Ó, eu posso dar 2 cliques aqui e desmarcar a divisão programada para deixar esse bordado mais tranquilo, mais bonito. Ó, eu vou voltar, ela estava assim, ou seja, ia fazer uma divisão aqui e uma divisão aqui, né? Eu desmarco e deixo assim, sem divisão. Certo? Vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Vamos fazer aqui agora o O com a mesma ferramenta, ainda sempre com a entrada A, sempre com o ponto cheio. Vou botar aqui a cor vermelha. Vou dar um zoom. Vou começar por aqui, tá? Ó. Sempre começo com um ponto reto. Botão esquerdo, botão esquerdo. E vou para o botão direito agora. Aqui eu já começo a virar. Eu já começo a fazer a curva. Ó. Sempre com o botão direito. Fazendo a curva. Aqui eu já começo a fazer a curva. Tá. Vou até fechar aqui. Aqui na hora de fechar, eu passo um pouquinho. Então aqui a gente passa um pouquinho, tá? Não termina bem em cima da onde a gente começou, para poder dar uma margem, né? Uma pequena margenzinha de sobra. Então a gente vai clicar aqui e vai clicar aqui 3 vezes com Enter. Está aí. Temos uma parte da nossa letra O, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu posso dar 2 cliques nela e desmarcar a divisão automática. Tá bom? E agora a gente continua. Essa parte aqui, nós vamos fazer ela passando colocar ela até aqui assim, passando um pouquinho por baixo, depois continuando aqui, e ela vai até aqui dentro um pouquinho, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Aqui, ó, dá pra ver que essa parte aqui, ó, tá por cima da outra, né? Vou pintar ela de outra cor. Essa parte em preto tá por cima, por cima da de vermelho. O ideal é que ela ficasse por baixo. Depois, mais pra frente, nós vamos aprender como trabalhar com sobreposição de bordados na hora de organizar a lista de cores para ir para a máquina. Então eu posso colocar ele por baixo, ó, sem problemas. Tá, agora ele ficou por baixo, ó. Isso dá um acabamento melhor no bordado, ó. Né? Apesar de no desenho não ter nada definindo se a linha passa por baixo ou por cima, passando por baixo fica melhor. Tá certo? E agora a gente continua sempre com a entrada A, sempre com o ponto cheio. Vamos começar, a gente pode começar daqui, dessa ponta, ou daqui, tá certo? Vamos começar agora daqui, ó, dessa ponta.
sempre com o ponto reto primeiro, botão esquerdo do mouse, e depois botão direito, seguindo o sentido do bordado. Agora ponto esquerdo, lembra? Canto, né? Ponto esquerdo, botão esquerdo. Agora volta com o direito, ó, seguindo o fluxo do desenho. Aqui, ó, S, tecla S no teclado para poder tirar o bordado, ó, para poder ver o desenho, tá? Eu vou tirar um pouquinho. Aqui nós vamos passar por lá, ó, por cima do outro bordado. Aqui. E vamos fazendo a curva. Curva, curva, curva. Agora a gente pode fazer reta aqui, que é canto, reta. Vamos entrar com o bordado até aqui dentro, ó, até aqui. Enter. Olha aí, ó. Aqui ficou um pouco estranho, ó. Passou um pouco. Então como é que a gente vai arrumar isso aqui? A gente vai pegar a ferramenta selecionar, vai clicar nele, depois a ferramenta remodular objeto, e a gente pode vir aqui e dar uma organizada nisso aqui, ó. Dar uma suavizada nesse bordado aqui. Olha aí, já ficou mais legal, tá? Ó. Certo? Vamos desmarcar aqui a divisão. Pintar esse C de vermelho. Olha aí, ó. Agora o A. Esse A, você pode ver que ele tem... Até agora a gente bordou tudo numa sequência só, né? Começou aqui e foi até o fim. Esse A ele tem duas partes. Ele tem essa perna aqui e tem essa outra parte aqui da barriga do A, né? Nós vamos fazer em duas etapas. Vamos começar por aqui, ó. Primeiro ponto reto. E agora a gente começa devagarinho a mudar o sentido do ponto. Para fazer a curva. Vamos ver uma coisa. Botar o ponto reto aqui. E a gente continua a curva aqui. Curva. Curva. Aqui, ó. Como é uma reta, eu até posso usar o botão esquerdo. Reto. 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 E fecho aqui. Ó, vamos ver como é que fica. Olha aí. Certo? Agora vamos fazer a outra parte aqui. A barriga do A. Vamos começar um pouquinho para dentro aqui, ó. Sempre um pouquinho para dentro, ó. Dá pra ver aqui, ó, onde o limite do bordado. Nós vamos começar um pouquinho para dentro, para dar uma margem, tá? Curva, curva. Sempre curva. Ó, curva. Agora eu começo a fazer a curva. Aqui reta. E aqui eu posso entrar com o bordado até aqui dentro. Aqui. Ó, mais uma vez eu posso dar uma ajustada aqui, ó. Que ficou um pouco estranho essa parte aqui, ó. Posso dar uma ajustada. Certo? Vamos desmarcar a divisão automática. Aqui também. Olha aí. Tá? Vamos fazer agora esse C aqui que é bem interessante. Começando pela ponta. Reta. Comece com a reta. E depois curva. Aqui, ó. Reta. Aqui no cantinho reta.
E depois continua com curva. Curva, curva. Tá? Curva. Aqui eu vou continuar. Vou continuar aqui, passar por cima mesmo, tá? Sem problemas. Curva, curva. Aqui eu vou parar aqui e vou continuar aqui. Sempre curva. E aqui para finalizar, reta. Enter. Já tem uma parte. Agora aqui nós vamos continuar reta e curva. Curva, curva e para fechar aqui na ponta, reta e reta. Pronto. Vamos tirar a divisão programada, tirar a divisão programada. Olha só, esse O aqui e esse A nós já fizemos, então não precisa desenhar de novo. Vamos vir aqui, vamos copiar esse O, aqui, aqui. Então Ctrl D e arrastamos ele para cá, é o mesmo, ó, só colocar em cima. É um pouquinho diferente. Aqui é um pouquinho diferente. Um pouquinho mais para baixo. Vamos ajustar aqui. Se não encaixar, a gente deleta. Só essa parte aqui. E refaz. Ó, aqui. Aqui. E vem com ele até aqui dentro. Pronto. O A nós também já temos. Então eu vou copiar ele aqui. Ctrl D. E vou puxar ele para cá. Coloco em cima e solto. Já temos o A. Falta só o L. Vamos começar com esse L aqui. Vamos começar com ele aqui. Ele está em duas partes, né? Vamos começar com ele aqui, ó. Aqui. Reta, curva, curva. Curva. Ó, se aqui não ficou tão bom, a gente volta e refaz com os pontos mais perto um do outro, ó. Agora sim. Sempre curva. 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 Aqui uma reta. E aqui vou com uma reta até aqui. E fecho. Ó, aqui parece que ficou um pouco fora. Eu posso vir com a ferramenta de remodular e ajeitar aqui, ó. Certo? Eu posso inclusive colocar mais um nó aqui e puxar um pouquinho mais, ó. Aí. Agora falta só um pedacinho do L. Aqui. Falta aqui o quadradinho. Aqui, aqui. Vamos tirar a divisão programada do quadrado. Tirar a divisão programada do L.
E é isso aí, temos o nosso fundo. Eu vou voltar aqui agora para o fundo, aqui à direita, onde tem o nosso desenho da Coca-Cola. Eu vou clicar nele e vou usar a opção ocultar, que é para temporariamente apagar a foto do fundo, para a gente continuar vendo só o bordado. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Ocultar. Pronto, agora a gente vê só o bordado. Olha aí. Então, como eu falei antes, a maioria das vezes fica muito melhor desenhado que a própria fonte, né? Que desenhando a gente consegue ter mais controle dos detalhes, né? Olha aí, ó. Agora vamos dizer que a gente vai colocar aquele fundo branco. Vamos voltar aqui, vou clicar de novo no desenho da Coca-Cola e vou mostrar, certo? Vamos criar agora uma borda branca para ela, exatamente como está aqui. Que ferramenta eu usaria? Usaria a ferramenta enchimento complexo e o ponto tatame cor branca. Vou clicar aqui, 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 e como é só fechar agora, eu posso dar 3 Enter, que ele já fecha sozinho. O que aconteceu agora? O fundo está na frente das letras. Tá certo? Aqui do nosso lado direito nós temos a lista de cor do objeto. Então, essas duas primeiras opções aqui são o desenho que nós importamos, lembra? Né? Que é o desenho aqui com o fundo vermelho e com o fundo branco. Eles ficam aqui, ó. Deixa eles aqui, tá? Aqui nós temos tudo que está no bordado em vermelho. Tudo que está em vermelho está aqui, ó. E o branco está aqui. Então, nessa sequência, a máquina bordaria tudo que for vermelho para depois bordar o branco. E não é o que a gente quer que primeiro borde o branco. Então, eu vou aqui nesse menos eu consigo recolher agrupar de novo tudo que for vermelho, ó. E aqui está o branco. Então eu vou colocar o branco para cima do vermelho, ou seja, eu quero que ele borde antes o branco. Tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. O branco foi para o fundo. Então vai bordar primeiro o branco, depois o vermelho, ok? Esse branco ele está um pouco no limite, né? Aqui, ó. Então eu posso vir aqui, clicar nele, segurar a tecla Shift no teclado e puxar pelo canto. A tecla Shift quer dizer que eu quero que aumente para todos os lados proporcionalmente, ó. Certo? E solto a tecla. Eu quero que aumente para cima e para baixo proporcionalmente. Aqui. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar uma borda com inserido objeto deslocado, entrada C, ok. Essa borda ela está em tatame, então eu vou clicar nela e vou escolher ponto cheio. Vou dar 2 cliques nela e vou dizer que eu quero ela de 5 milímetros e que eu quero ela na cor vermelha, tá? É isso aí mesmo. Outra coisa, o vermelho das letras ele está sendo bordado por cima do branco. Então eu posso tentar aqui fazer eu posso tentar aqui remover a sobreposição, ou seja, dizer para o Wilcon que eu quero que aonde tenha o vermelho não tenha branco por baixo, que recortar o fundo branco. Então eu vou marcar tudo que for letra aqui, ó. Tá certo? Eu vou até trocar de cor, tá? Tudo que for verde aqui, ó. Tudo que for verde, ó. Eu vou clicar em arranjar, remover sobreposições, vou dar um OK. Tá, ele vai trabalhar um pouco, aí. Agora eu vou tirar o verde pra gente ver como é que ficou. Ó. Olha só. Ele recortou o bordado verde. Vou voltar ele aqui, vou pintar ele de vermelho e vou esconder o fundo novamente aqui na direita, tá? Ocultar. Agora eu vou pegar as letras vermelhas e vou tirar elas daqui.
para a gente ver que não tem fundo. Olha só. Tá certo? A gente falou pro Wilco que a gente quer recortar, ou seja, ele não precisa bordar todo o branco para depois bordar o vermelho por cima. Seria uma sobreposição de bordado sem sentido, né? Então, aqui eu volto. E aqui eu teria uma arte pronta para ir para a máquina. Tá bom? Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre isso agora e vamos adiantar um pouco sobre preparação de bordados. Eu vou apagar esse resto aqui, vou apagar esse outro aqui, vou deixar só o nosso, tá? Vamos dizer que eu queira bordar isso aqui, assim como tá. Vamos ver que tamanho que ele tá aqui. Ele tem 20 centímetros de largura. Bom, um bordado padrão de máquina de bordar, das máquinas mais populares, ele borda 20 de altura por 13 de largura. Então no meu caso aqui, eu teria que colocar esse tamanho aqui, essa largura, um pouco menos de 20. 199 já é o suficiente. Então eu venho aqui em cima, na minha barra de tamanhos aqui, né, de medidas. Primeiro eu marco toda a minha arte, venho aqui em cima e diminuo a largura para 199 e dou um Enter. Pronto. Agora essa arte aqui ela tem 199, ou seja, 19,9 centímetros por 7,4 de altura. Isso cabe num bastidor. Tá? Não cabe duas, porque o bastidor tem 130 de largura. Ou seja, se eu colocar outra aqui do lado, ela ficaria com 157 de largura. Não cabe duas num bastidor. Então eu tenho que fazer uma por vez. Muito bem. Então eu estou com a minha arte aqui. Eu vou dizer para a minha máquina que eu quero bordar primeiro tudo que for branco, conforme está aqui, ó. Tudo que for branco. Essas partes menores aqui que eu estou clicando são as partes que estão dentro das letras. Ó, por exemplo aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou pintar de verde. Ó. Tá certo? Quando eu mandei recortar o fundo, algumas partes ficaram soltas. Estão dentro das letras, tá? Então ele coloca tudo aqui, ó. Ele coloca tudo aqui na lista, ó. Tudo isso aqui são partes que estão soltas. Então ele vai bordar tudo isso aqui primeiro, tudo que for branco, certo? Depois ele vai bordar tudo que for vermelho. Ó, a borda tá aqui, ó. A borda eu vou colocar por último. Então eu vou clicar nela e vou arrastar lá para baixo. Vou soltar aqui. Tá bom? Porque eu quero que ele faça o fundo branco. Depois eu quero que ele faça todas as letras. E por último eu quero que ele faça a borda. Tá? Então eu tenho aqui, ó, duas cores, branco e vermelho. Vão ser duas trocas de cores. Tá bom? Vamos fazer uma simulação para ver como que a máquina bordaria isso. Como que eu faço uma simulação? Eu clico primeiro no T do nosso teclado, T de tatu, T, Shift R de rato, e eu tenho aqui no canto, aqui em cima, ó, na direita, uma barra com um play. Esse recurso serve para a gente fazer uma simulação de como que a máquina vai bordar. Então eu tenho aqui a velocidade, eu vou colocar mais devagar e vou dar um play. E aqui na tela a gente vai ter uma simulação exatamente de como a máquina vai fazer esse bordado. Tá? Eu posso vir aqui na minha barra de velocidade e acelerar um pouco. Ó, eu clico e vou puxando. Tá vendo? Ó? Ela vai fazer tudo que for branco primeiro. Então ela está recortando o que é vermelho, aonde ela não precisa bordar. Vou acelerar um pouco mais. Aí ela começa a fazer agora o ponto base, certo? Isso se chama ponto base, para começar a bordar. E aí ela começa a bordar nesse sentido, 60 graus, tá? Tá fazendo tudo que é branco primeiro, ó. Aonde tem letra vermelha ela não está bordando. Exatamente assim que a máquina vai fazer, tá certo?
Tá bordando tudo que é branco primeiro, nessa sequência, com o ponto tatame, tá bom? Vou acelerar um pouquinho. Aí, e agora ela vai começar a fazer o vermelho. Trocou de cor. Ah, primeiro tem as partes de dentro, ó. As partes pequenas. Certo? Miolinho da letra, né? E agora ela começa a fazer o vermelho, olha só. Exatamente como nós programamos. Todo o movimento. Olha lá. Lembra que nós fizemos o tracinho aqui, a gente fez por último? Então ela vai bater por último. Eu posso mudar aqui na sequência de cores, eu posso botar ele para primeiro, mas não tem problema nenhum. A sequência não importa muito. Ó, tudo que é vermelho, certo? O tracinho e agora a borda por último, para dar o acabamento final. Ponto base e o bordado. Ó, ela volta lá. E é isso aí. Fecho aqui em cima agora a minha barra, dou um T novamente e volto para o meu bordado. Então a gente simulou para ver como que a máquina vai se comportar na hora de bordar, tá certo? Então pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula número 8, né, que é redesenhando letras. Isso serve para números também, é a mesma coisa, tá? E nós vamos começar a entrar agora na parte mais prática, que é redesenhando figuras, objetos, personagens, né? Enfim, logotipos de empresas, tá bom? Então pessoal, muito obrigado até aqui, espero que esse curso esteja sendo útil para vocês que estão começando nos bordados, tá bom? E eu me coloco à disposição, eu vou deixar aí os meus contatos, né, para tirar qualquer dúvida de quem precise tirar alguma dúvida aí sobre alguma coisa que não está aqui no curso, tá certo? Obrigado então pessoal e até mais. RenderForce.com